Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente. É hora de poder, é hora de unção, é hora de transformação na nossa vida, porque estamos diante do Deus que pode tudo, o Deus que tudo opera, que tudo executa. E diante desse Deus não há mar fechado, diante desse Deus não há complexidade ou dificuldade, Ele é maior do que todas as coisas. Eu estou aqui agora como anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, para trazer o bom recado dEle para a sua vida. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estamos aqui para um momento de salvação, de cura, de milagres e de transformação para a sua vida. Nós vamos acompanhar aqui a história do Pedro Henrique, uma história, meu irmão, de um grande desafio. Você vai acompanhar comigo. Uma história aí de um grande desafio, mas são nos grandes desafios que Deus quer mostrar a grandeza do poder que Ele tem sobre a minha e sobre a sua vida. Acompanhe comigo nessa hora, em nome de Jesus. Em agosto de 2013, quando tinha apenas 9 anos de idade, Pedro Henrique foi diagnosticado com meningite bacteriana. Eu estava com febre e com dores de cabeça. A gente foi no hospital. Quando eu entro na sala da médica, eu começo a chorar. Ele começou a gritar: ai pai, tô morrendo de dor de cabeça, tô morrendo de dor de cabeça. E começou a dar ânsia de vômito nele. Aí a médica foi, já falou, mandou bater uma tomografia dele primeiro, já mandou isolar ele, colheram o exame, deu que ele tinha meningite. O meu pai, ele na igreja, ele orava. A minha tia, toda vez que ela ia me visitar, ela fazia uma oração. Eu chegava lá e ele falava: tia, me ora, tia, me ora. Toda vez que ela me orava, eu sentia uma sensação boa. Aí ele ficou em isolamento e ficou internado 10 dias. O Senhor Deus ouviu as orações feitas por Pedro Henrique e respondeu com vitória. E para a honra e glória do Senhor, Pedro passou por esse período. Ele estava no hospital, parecia que ele não tinha nada. Deus foi tão fiel que meu filho ficou 10 dias naquele hospital sem parecer que estava doente. Ele só ficava gritando: pai, eu quero ter minha vida de volta. Que batalha, querido. Você viu aí? Uma criança, 9 anos de idade, e de repentemente se levanta essa guerra contra o Pedro, né? Contra essa criança, o Pedro Henrique, não somente contra ele, contra a mãe, pai, família. E quantas vezes, às vezes, os problemas se levantam contra mim, contra você? De repente. É o que o Paulo chama de dia mau, está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Nós precisamos meditar constantemente nessa palavra, porque o apóstolo Paulo vai dizer que os dias são maus. E nós precisamos aproveitar bem as oportunidades. Que oportunidade? De agir a fé. Você vê que está, se eu não me engano, a tia aí que já está orando, já está lá no clamor, já está indo para a batalha espiritual. É isso aí. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, na carne, nós não vencemos nada. Na carne, nós não prevalecemos. Não, nós lutamos contra um inimigo que, aos nossos olhos naturais, é invisível. Mas a consequência desses ataques, dessa guerra, a gente presencia por aí. Um exemplo disso é essa história que nós estamos vendo. Mas há alguém ali usando as armas espirituais. É a oração, é o jejum, é a determinação. E o mal não consegue resistir, porque o poder de Deus é maior. A palavra de Deus diz que essas armas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, quando usamos as armas espirituais, não há mal que possa resistir ao agir do nosso Deus. Queridos, eu quero ver com você uma reportagem que fala desse assunto. Vem comigo nesse momento. De acordo com dados levantados pela revista científica The Lancet Neurology, em 2023, mais de 250 mil pessoas morreram em todo o mundo devido à meningite. No ano de 2022, a influenciadora Fabiana Justus precisou ficar internada devido ao diagnóstico de meningite viral. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2024, foram registrados mais de 240 mil casos da doença no Brasil, e as sequelas mais comuns dessa patologia são convulsões, paralisia de membros, problemas nos rins e perda de audição e visão. Vimos aí a reportagem falando desse assunto. É uma causa séria, né? Uma situação séria, complexa, né? E de certa forma, bem difícil. Mas para Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há uma situação insolúvel. Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Eu quero ver com você agora o profissional, né, o especialista falando acerca desse assunto.
Vem comigo nesse momento. Meningite é uma infecção que acomete as meninges, que reveste o cérebro e a medula espinhal. Eu posso ter por vírus, por bactéria, por fungo, até por tuberculose, por exemplo. Febre, rigidez na nuca, alteração da consciência, tudo isso deve ser valorizado. Eu posso usar antibióticos, eu posso precisar usar corticoide em alguns casos. E mais importante, pessoal, temos vacinação para prevenir, porque a meningite bacteriana pode matar em até 24 horas se não tratada adequadamente. Então é um quadro de gravidade que deve ter bastante atenção nessa questão, principalmente que a gente tem como prevenir, né? A gente tem a vacinação e um diagnóstico precoce também salva a vida. Vimos um profissional falando daquilo que ele entende, estudou muitos anos, isso deve ser valorizado e até compreendido. Mas, acima de tudo, nós temos uma bússola, que é a palavra de Deus, é um norte para a nossa vida e é nisso que a gente tem que focar, é nisso. O especialista falou algo, alguém falou alguma coisa, mas são muitas vozes aí falando. Essas muitas vozes, muitas das vezes, têm que ser calada, silenciada. E nós fixarmos a nossa atenção só na voz de Deus. E é isso que vai acontecer agora. Vem comigo agora acompanhar a continuação dessa história, em nome de Jesus. Depois desses 10 dias internado, a médica, ela, por incrível que pareça, a médica, ela fala que, graças a Deus, que foi constatado a meningite no início. Deus foi tão fiel nesse momento que eu agradeci a Deus e ele saiu bem de lá, saiu sem nenhuma sequela. Foi um livramento poderosíssimo do Senhor Jesus. Eu descobri que a meningite bacteriana, que no caso todos falam que é a pior, falavam que se ela não te matasse, ela deixava você sequelado. Na adolescência, Pedro tinha uma vida atribulada, mas a família nunca deixou de interceder pela conversão dele. Xingava muitos palavrões, eu comecei a beber bebidas alcoólicas, saía da escola, no meio da aula e ficava na rua com os querendo ou não tais amigos, né? Eu via que o Pedro estava diferente. As companhias dele não me agradavam. Eu falava para a mãe dele, eu não gosto desse pessoal que anda com o Pedro. Aí o pastor chamava os jovens e falou, você que tem um jovem em casa, chama ele. Se você puder, paga o retiro para ele. Aí eu senti no coração de pagar para ele o retiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está vendo aí a importância de alguém se levantar no meio da família. E se não tivesse essa tia? E se essa tia não estivesse dobrando os joelhos e clamando por ele, intercedendo, determinando o cumprimento da palavra na vida do Pedro, será que ele estaria vivo? Você viu comigo que depois de 10 dias ele já estava fora do hospital sem nenhuma sequela. Isso é um milagre, irmão. Isso é um grande milagre. Tem pessoas que com muito menos ficam com sequelas ou às vezes nem saem dali. E Deus trouxe um grande livramento para a vida do Pedro. Mas ali na juventude ou na adolescência, como a gente viu aí, as tentações vêm e pelo jeito ele não conseguiu resistir. Triste isso, porque depois de um milagre tão grande ele acabou cedendo à tentação. Mas, mais uma vez, a mulher de Deus vai se levantar em favor desse sobrinho. E eu creio num final feliz. Eu creio que Deus tem um projeto, um plano na vida do Pedro, assim como ele tem um projeto na minha e na sua vida. Olha o que diz aqui em Salmos 27, versículo 7, vai dizer, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Queridos, Deus quer te responder sempre. É só você clamar. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É certo. Ele vai te responder. Você vai clamar quando você clama de todo o coração, você clama, você invoca ao Senhor e Ele vem com a resposta. E Ele começa a te ensinar. O segredo está aqui. Tem muita gente que quer falar, mas na hora de ouvir, irmão, há dificuldade. É tanta gente que quer falar do que acha, do que sabe, do que conhece, e as pessoas vão perdendo aí a bênção, porque vai embolando tudo, vai achando que é do jeito dele, do jeito dela. Não é nada disso aí, irmão. O Jó, ele passou 41 capítulos defendendo o ponto de vista dele. Mas no capítulo 42, ele vai mudar a atitude dele em relação a isso. Ele vai dizer,
Eu falei coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Ah, mas eu falei sem entendimento. Eu estava falando uns negócios que para mim na hora estava tudo certinho, mas depois eu vi que está tudo errado, não tinha nada a ver. Ele vai falar para Deus: agora eu te perguntarei e tu me ensinarás. Clama ao Senhor, sim, clama, invoca a Ele, mas também abre os ouvidos, querido, para o Senhor poder te ensinar a vencer essa batalha. Porque é no meio do furacão que Deus vai te dar ali uma diretriz, uma ordenança. E ali, queridos, na obediência àquilo que Ele fala no teu coração, você vai ser abençoado. O milagre vai acontecer, o poder de Deus virá sobre você e vai operar maravilhas. Clame, mas também ouça, dê ouvido à voz do Senhor. E esse versículo ainda vai dizer o seguinte, no versículo 7, tem piedade de mim e responde-me. Aí o 8 vai dizer, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Esse é o segredo, é buscar a face do Senhor, é buscar verdadeiramente entendimento dEle para vencer essa situação, para romper com esses limites. E é o que essa tia está fazendo. Ela está clamando, buscando a Deus. Deus, muda essa situação. A tua palavra me assegura, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso, ela está determinando na fé, clamando por livramento. E Deus vai trazer resposta, como Deus tem resposta para mim e para você, para todo aquele que crê. Se você crê, meu irmão, você vai ver a glória de Deus. Quando nós cremos, nós nos movimentamos. E é o que ela está fazendo. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito o meu sobrinho estar ali internado com essa moléstia. Depois ela se levanta, depois que ele está curado, e ela vê que ele está envolvido aí pelos vícios, ela diz, eu não aceito também ele envolvido pelos vícios, não. Ele é uma bênção. O meu sobrinho foi feito aí para a salvação. E ela vai para o combate. Ei, Jesus está te chamando aí para o combate, hein? Para você se levantar na fé, buscar a Ele e começar a ordenar aí que esse mal saia da sua vida, que bata em retirada, e isso é usar as armas espirituais, a determinação. E certamente você vencerá para a honra e a glória de Deus. Essa mulher determinava e clamava pela justiça do Senhor. E a justiça do nosso Deus veio sobre ela. E você vai ver que essa obra não vai ser pela metade, não. Deus não faz nada pela metade, Deus sempre faz a obra completa. Acompanhe comigo nessa hora. Nesse retiro em si, Deus utilizou fortemente o pastor Ednilson para ministrar aquelas palavras, fazer aquelas orações e fazer o apelo, né, de aceitar o Senhor Jesus. E o pastor falando, Deus está falando com você. E eu não queria acreditar, mas naquela hora Deus falou, utilizou o pastor Ednilson para falar no meu coração. O pastor Ednilson, ele fala, você que acabou de duvidar, vai se levantar e vai vir aqui na frente aceitar Jesus. E naquela hora eu entendi que Deus não estava falando com os outros, mas Deus estava falando comigo. Aí mandou a foto dele aceitando Jesus e o pastor, eu falei, glória a Deus, Deus é fiel. Deus, ele cumpriu como ele fala na sua palavra. Ele limpou o meu interior para que o meu exterior viesse a ser limpo. E hoje em dia, Jesus para mim é tudo. Oh, glória a Deus, aleluia! Que Deus maravilhoso, Jesus é lindo. O Senhor completou a bênção ou não completou? A obra foi completa ou não foi? Claro que foi. Esse é o nosso Deus que inicia e termina. E operando Ele, quem impedirá? Queridos, vem aqui para a nossa igreja. Anota aí agora, para tudo e anota. Anota o endereço que está aqui, ó. Isso, anota aqui esse endereço. Isso, você de perto, você de longe, é o endereço da sua vitória, especialmente pela família, orando pela família, quarta-feira agora, às 8 da manhã, 15 horas e 19h30. Você está acompanhando imagens da nossa igreja, uma igreja ampla, espaçosa, preparada para receber você e a sua família. Então você de perto, você de longe, não perca a bênção. É lugar de salvação e livramento para você e para as pessoas que você ama. Nós temos um encontro especial também domingo, às 8, 10, 15 e 19 horas. 4 horários de bênção para você ser renovado e fortalecido pelo poder do nosso Deus. Então, não perca tempo, aproveite. As portas estão abertas para você. Creia nisso?
eu tenho certeza que Deus tem algo grande a fazer. E por isso eu quero orar com você agora. Prepara um copo com água aí. Prepara um copo com água para a gente orar agora e consagrar ao Senhor. Enquanto você vai preparando, eu vou te lembrando que nas nossas mídias sociais tem um conteúdo aí vasto, programações abençoadoras para fortalecer o teu coração e firmar em Cristo Jesus, que nele você tem a vitória. Preparou com fé? Vamos orar agora, Paizinho. Estamos diante da tua santa presença, clamando ao Senhor agora pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Vem sobre nós agora, sobre essa mulher que te invoca, esse homem, essa jovem, que agora fala contigo, esse jovem. Deus, vem trazer o socorro. Até essa criança agora que está agora assistindo a programação e clamando. E o Senhor, eu peço, traga agora a resposta. Coisas firmes que essa pessoa ainda não sabia. Revela agora ao coração dele, ao coração dela. E dá direção para o milagre. Eu os abençoo. E quando beberem dessa água, recebam do teu poder e da tua unção e da tua virtude extraordinária e sobrenatural. Em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé nessa hora, em nome de Cristo. Receba agora a tua bênção, o teu milagre. Respira fundo. Você agora recebe a vida de Deus. Obrigado por esses momentos que passamos juntos, foi maravilhoso. E eu peço a você que não saia daí. Está chegando uma canção linda para te aproximar ainda mais desse Deus, tá bom? Um beijo no teu coração, um grande abraço. Fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Fizeste por mim, indo ao Calvário, sofrer sem reclamar, suportando o meu pecado, a minha dor, pra me salvar, só pra me salvar. Eu não posso me calar, não posso me esconder, não sei o que fazer, mas tenho que dizer: maravilhoso, incomparável és tu, Senhor. Que amor é esse que por mim se entregou? Eu estava perdido, sozinho no escuro, quando a tua luz me iluminou. Estou no caminho de voltar pra casa, encontrar Jesus, o meu Salvador. Que amor é esse incomparável, inexplicável, esse amor? Nunca haverá outro igual, amor especial. Que amor é esse que pagou um alto preço por me amar? Mesmo sendo pecador, ele me amou. Que amor é esse? Que amor é esse? Não tem como comparar. Esse amor sempre será um amor de Deus. Eu estava perdido, sozinho no escuro, quando a tua luz me iluminou. Estou no caminho de voltar pra casa, encontrar Jesus, o meu Salvador. Que amor é esse incomparável, inexplicável, esse amor? Nunca haverá outro igual, amor especial. Que amor é esse que pagou um alto preço por me amar? Mesmo sendo pecador, ele me amou. Que amor é esse? Que amor é esse? Não tem como comparar. Esse amor sempre será